E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós estaremos fazendo um pouquinho diferente. Hoje, ao invés de eu ir ao quadro apenas explicar a matéria, nós estaremos fazendo um experimento. Então, vamos para o quadro para ver os materiais que nós vamos precisar para fazer o nosso experimento, que a nossa aula está só começando. Para o experimento de hoje, você vai estar precisando dos seguintes itens: um prego, um fio de cobre, uma pilha ou uma bateria, um estilete ou então uma lixa de unha e uma bússola. E para você que acabou de pensar, caraca, mas eu não tenho uma bússola, como eu vou fazer esse experimento então? Depois desse vídeo, vamos estar fazendo um outro vídeo explicando como fazer uma bússola caseira bem simples e onde você pode testar esse nosso experimento. Seguindo para a produção do nosso experimento, a primeira coisa que eu fiz foi tirar um pedaço de aproximadamente 20 centímetros de um fio comprido que eu tinha em casa e depois separar de dentro dele apenas um pequeno fio de cobre. Seguindo, eu vou precisar lixar a ponta desse meu fio, as duas pontas. Eu vou lixar aproximadamente 3 centímetros. Eu posso retirar, o esmalte daqui com uma lixa de unha, até eu perceber que ele já ficou sem o esmalte que tem aqui por cima do meu fio, que é o que faz até mesmo ele reluzir com a luz. Ou então eu venho com estilete e vou raspando ele até tirar esse esmalte. Eu já fiz esse procedimento em um outro fio aqui. Então suponhamos que nesse mesmo fio eu acabe de retirar aqui, eu vou lixando uma ponta, depois eu venho e lixo a segunda ponta. Eu vou pegar então um prego e vou enrolar o fio aqui no prego. E uma coisa bem importante que a gente precisa perceber é que eu vou enrolar, mas sempre vou enrolando aqui para frente, para que as voltas fiquem assim, todas bonitinhas. Depois eu posso até vir e aproximar elas. Mas o importante é não ficar indo e voltando, fazer uma coisa um pouco mais padronizada. Depois que eu terminei de enrolar, eu vou perceber que aqui se formou basicamente uma bobina enrolada aqui no prego. Eu vou pegar então as duas pontas da minha bobina, do meu fio de cobre que foi enrolado aqui no prego, e vou colocar uma ponta em um polo da minha pilha e a outra no outro polo da minha pilha. E aqui é importante que você permaneça segurando por algum tempo até então aproximar de uma bússola. Vamos mudar um pouco aqui o nosso campo de visão para percebermos a modificação que ocorre na bússola. Temos aqui então uma bússola, ela está posicionada e aqui do meu lado esquerdo um ponto onde eu estarei colocando ali os meus materiais para fazer as minhas observações. A primeira observação que eu quero fazer é a seguinte: se eu pegar uma pilha e colocar sobre esse ponto, percebemos que não houve modificação na posição da minha bússola, ok? E de igual maneira, se eu pegar um outro prego e colocar nessa mesma posição, não houve ali modificação na posição da minha bússola. Por fim, eu vou pegar aqui um pedaço de fio de cobre e colocar ali também, não houve modificação. Isso é para percebermos que apenas esses materiais isoladamente não realizam a função que nós estamos querendo fazer, que no caso é a criação de um eletroímã. Então vou pegar aqui o meu aparato, o meu eletroímã, como vocês podem ver ali embaixo na sombra, e colocar ele aqui, nessa posição onde temos o ponto. E olha só o que acontece. Nós temos ali uma pequena modificação na posição da minha bússola, na posição do meu cursor. Eu vou tirar novamente, vocês conseguem perceber ele retornando ali. O que ocorre aqui não é uma modificação tão grande, porque o meu aparato, de certa forma, é um aparato pequeno, de tal maneira que eu não consigo nem mesmo grudar pequenos materiais ferrosos, como clips nele, mas se eu vier e aproximar novamente, percebemos ali a modificação. Por quê? No meu eletroímã, a partir do momento em que eu ligo a minha pilha no meu sistema, que consiste em basicamente uma bobina de cobre e um prego de ferro, eu tenho aqui uma corrente elétrica que está passando dentro da minha bobina que retorna, fazendo este movimento aqui, do polo negativo para o polo positivo, é a movimentação dos meus elétrons. Com essa movimentação eu vou estar gerando aqui um campo magnético. Aqui ele foi propagado pelo meu prego e esse prego fez aqui com que houvesse uma modificação no cursor da minha bússola. E para vocês perceberem que até mesmo se eu tirar o prego de dentro do meu sistema, ele consegue interferir na minha bússola, e eu vou aproximar o meu sistema agora sem o meu prego. Eu venho e aproximo aqui, dessa vez tem que ser bem mais próximo, e conseguem perceber que ainda assim há uma alteração ali até quase sair da minha lupa, e quando eu tiro,
a minha bússola retorna à sua posição inicial. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também tenham entendido como está fazendo aquele experimento. E se você ainda está curioso de como fazer uma bússola caseira, em um próximo vídeo estarei explicando, estarei reproduzindo novamente o nosso eletroímã para perceber a modificação também na agulha dessa nossa bússola caseira. Até mais!